Olá pessoal, olá todo mundo. Hoje eu estou aqui, meu nome é Andrei, eu sou do time de Clínica Médica. Eu já estou aqui para poder conversar com a Stephanie. A Stephanie, que foi uma aluna Aristo, que atingiu os seus objetivos, está cursando a residência do jeito que ela queria, que eu tenho certeza, e eu tenho certeza que a Aristo foi muito importante nesse processo. Então, por favor, Stephanie, se apresente, fale seu nome, quantos anos você tem, de onde você é. Oi, gente, prazer. Meu nome é Stephanie, eu tenho 26 anos, eu sou do Rio de Janeiro. Fiz Aristo durante 2 anos, né? Fiz durante meu 5º e meu 6º ano. E atualmente estou cursando Clínica Médica no Hospital Municipal Miguel Couto. Legal, eu fico feliz, porque eu sou suspeita, né, gente? Eu sou da Clínica Médica, né? Então a Stephanie faz Clínica Médica, ela fez uma ótima escolha. Com certeza. E Stephanie, agora, antes da gente entrar em realmente como que foram as coisas com a Aristo, eu queria saber, antes da Aristo, como que foi a sua preparação? Você chegou a ter alguma preparação prévia a Aristo, ou a primeira opção já foi Aristo? Como que foi? Não, na verdade, o primeiro cursinho assim de residência que eu fiz foi mesmo a Aristo. Antes eu só estudava mesmo assim para as provas da faculdade, os temas que dava na faculdade, eu não cheguei a fazer nenhum outro curso não. Além da Aristo, eu fiz só Aristo mesmo. Tá. E você se formou quando na faculdade? Eu formei em 2023. 2023, e você começou... Dezembro. Ah, então tá. E aí você começou na residência logo em seguida da faculdade? Foi sim. Isso. E como que você conheceu Aristo? De onde veio apareceu Aristo para você? Na verdade, foi uma amiga de uma amiga minha da faculdade, começou a fazer quando ainda era JJ, mentoria. Nossa. E aí, na época, no 5º ano, quando eu tava assim, na verdade, no 4º ano, né, que a gente começa a ver coisa de cursinho e tudo, a gente fica muito enviesado a alguns cursos que são mais conhecidos, né, que tem mais renome no mercado. E aí essa minha amiga virou pra mim e falou assim, cara, tem uma amiga minha fazendo um cursinho que parece que tem uma pegada meio diferente, trabalha mais com questão, assim, igual a gente gosta e tal. Acho que vale a pena a gente dar uma olhada, tem um preço também muito convidativo, muito bom. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Falei assim, bom, vou esperar a Black Friday, que eu vi que ia ter Black Friday e tal. Aí apresentaram o curso, eu gostei e comecei. Foi por indicação mesmo, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E foi assim, conhecido do conhecido. E gostou, né? Gostei. Recomendei para várias pessoas. Que bom, essa parte aí do antigo Aristo, antes que era JJ, né? Participei dessa parte também, viu? Tô antigo também. E me conta uma coisa, você chegou a fazer o simulado de nivelamento quando você entrou? E como que foi esse simulado de nivelamento? Deu aquela sensação de, oh meu Deus, onde eu estou? Ou você já tava assim... Não, com certeza, foi péssimo. Quando eu fiz, eu falei assim, nossa, não é possível, como que um dia vai acontecer de eu passar por uma prova de residência, né? Foi a sensação de tipo assim, caraca, por que eu fiz faculdade esse tempo inteiro se eu não sei nada, sabe? Não, é engraçado, né? É engraçado agora que você já tá na residência, etc. Mas é engraçado ver o percurso e ver o choque de você fazer um simulado de nivelamento, alguma coisa, e ver que, assim, meu Deus, eu não sei um monte de coisa. Com certeza. E como isso só mostra que fazer o que a gente recomenda, que a gente recomenda, no fim dá certo. Com certeza. E você foi aprovada no Rio de Janeiro, mas você chegou a prestar em algum outro lugar? Chegou a ser aprovada em algum outro lugar? Não, eu fiz só as provas para o Rio de Janeiro mesmo. Ah, tá. Queria ficar aí na... Fiz, queria ficar toda aqui, né? Essa carioca, e queria ficar em casa. Ah, não, acho justíssimo. E como que foi a sua preparação depois que você conheceu Aristo? Me fala assim, como que era a sua rotina, o que te atraiu bastante da Aristo, como que você lidou com isso? Tá. O que mais me atraiu na Aristo, na verdade, acho que foram principalmente 2 coisas. Eu sempre
sempre gostei muito de estudar fazendo questões. Sempre foi uma coisa que, desde a época do cursinho para entrar na faculdade, era uma coisa que eu notava que realmente fazia diferença no meu aprendizado. No sentido de que eu sentia que fazer questões fazia fixar muito melhor, sabe? O conteúdo e até, às vezes, eu entender de uma forma mais completa. E ajudava até na questão da memorização mesmo, né? Porque as questões são muito... Alguns temas são muito batidos. Então, eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção que no curso foi que eles trabalhavam principalmente com uma base de questões extensas em que você fazia questões o tempo inteiro e era além das aulas disponibilizadas, né, material teórico, tinha essa parte muito forte, tanto das questões quanto dos flashcards, né? Isso me chamou bastante atenção. E a segunda coisa é que eu sempre tive muita dificuldade quando eu estudava, assim, para vestibular, até para faculdade mesmo, em programar as revisões dos conteúdos. Eu nunca conseguia, eu sozinha, conseguir fazer aquele intervalo de programar revisão. Eu achava muito difícil conseguir encaixar tudo. E o fato da Aristo, pelo meu desempenho, conseguir programar essa revisão para mim, para eu não ter o trabalho de pensar em como eu tinha que fazer e simplesmente só fazer, foi, tipo assim, ótimo, porque realmente a gente às vezes acha que não faz diferença, mas faz muita diferença. Você revisar o conteúdo, às vezes, com a aula, ou revisar até com umas questões que não apareceram antes, sabe? Faz bastante diferença. Foram essas duas coisas que me chamaram, assim, mais atenção na metodologia e que me fizeram optar pela Aristo. É bom ter alguém pensando pra gente, assim, porque a gente já tem que pensar, quando tá se preparando, fazer aquele monte de questão, as 5 grandes áreas. Muito bom agora que você entrou na clínica médica, que as outras 4 grandes áreas fica assim, vai esquecendo, e é bom, mas assim, aquele momento você precisou. Nada. Então, aquele momento você precisou. Então, ter alguém, né, ter o Aristo ajudando a direcionar esse estudo, eu acho que, assim, isso é sensacional, essa questão da revisão inteligente, e é uma coisa que foi sendo desenvolvida que é muito incrível aqui da Aristo. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que você é a prova viva de que dá certo. Com certeza. E assim, você vê alguns outros cursos que eu na época pesquisei, né? Não são todos eles que têm essa parte, assim, às vezes até trabalham com questão, mas essa parte de programar as revisões e tal, você vê que tem uns cursos que você tem que comprar um produto a mais para você conseguir fazer essa questão das revisões, né? Então acaba que fica um valor assim bem mais extenso e tal. Acho que ficou bem completa a metodologia assim da Aristo, verdade. E você conseguiu manter constância nos seus estudos? Como que foi? Porque assim, eu sei que não é fácil, né? A gente sabe, a Aristo sabe que é difícil manter constância e que a gente precisa de artifícios para poder manter. E como que foi a sua constância ao longo dessa preparação, nesses 2 anos que você fez, Aristo? Olha, confesso que tinha épocas eu não era tão constante, tá? Quando eu fiz no 5º ano, eu comecei muito, caraca, mó gás e tal, não sei o quê, vamos ver todas as aulas, fazer todas as questões, não sei o quê. Mas, cara, o gás vai acabando conforme o ano vai passando, né? Você vai chegando no meio do ano, você vai ficando cansado e tal. Meu internato era puxado, então... Chegou ali no final do ano, comecei a ter mais dificuldade em fazer questões. Eu continuava assistindo as aulas, os conteúdos estavam, tipo, basicamente em dia, mas a parte de fazer simulado, fazer 50 questões por dia, eu tava um pouquinho largada, assim, confesso. Eu vi mais as aulas. E aí, quando chegou o 6º ano, eu falei, não, pô, agora vamos bater nas questões e tal, porque é o momento que eu preciso, não sei o quê. Vi as aulas também, mas pouquinho em fazer as questões. Só que... E tava levando bem, deu meio do ano ali, ainda conseguia levar e tal. Só que eu, no final do ano passado, no final do meu internato, vim rodar no Rio. Fiz um estágio fora no Rio, né? Uma parte da minha faculdade. E aqui no Rio eu não consegui conciliar de jeito nenhum, porque eu acordava super cedo para chegar no lugar do estágio. Voltava para casa, eu chegava em casa, era 8 horas da noite, de vezes. Então, assim, eu abandonei no final. Eu abandonei e começou a me dar um desespero, porque eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer minhas provas da residência que estão batendo na minha cara se eu não consigo abrir o cursinho? Aí, às vezes, lá no estágio eu pegava e fazia umas questõezinhas assim, baixava uma prova e fazia umas questões meio pingadas aqui, umas questões meio pingadas ali. Aí, comecei a fazer as provas e aí, quando acabou o estágio, eu já estava
formada não, né? Já tinha acabado a faculdade e tal, não tinha tido a colação de grau ainda, mas a prova do Sistema Municipal de Saúde foi depois, foi a última prova que aconteceu do Rio de Janeiro. Então, depois que eu acabou meu estágio, eu estava mais tranquila, eu peguei e comecei a dar um gás de novo. Refiz todas as provas do Sistema Municipal, falei, não, vou fazer, vou gravar, vou fazer o meu intensivo. Eu fiz o meu intensivo, fiz todas as provas e tal, não sei o que, parará. Aí, tipo, deu certo, no final das contas deu certo, mas assim... É difícil você manter uma constância, principalmente quando você faz o cursinho atrelado à tua programação da faculdade, né? No internato as coisas são muito... Não sei como é que é a programação de todas as faculdades, mas assim, lá no meu internato, a cada 3 meses eu tava numa rotina completamente diferente. Então, é muito difícil. Tinha rotina que era mais tranquila. Quando eu rodei em PSF, sempre, né? Foi top, mas nem sempre, exatamente. Então é difícil mesmo. E é importante a preparação te dar a oportunidade de conseguir conciliar isso. Então quando você consegue diluir mais as suas questões ao longo do tempo, ou ter esse sprint final, isso é muito importante. E eu sei que não só a preparação de estudo teórico é importante, mas a tua vida também. Você conseguia conciliar a tua vida, então fazer atividade física ou ainda sair com os amigos, etc. A Aristo te permitia isso, então te dava as questões, deixava você fazer seu internato e deixava você viver, porque também é importante viver, né? Afinal, a gente vive tudo por um motivo, né? Com certeza. Eu conseguia super. Eu fazia, na época que eu tava no cursinho, eu fazia pilates 2 vezes por semana. Quando eu queria, eu ia lá, saía com as minhas amigas. E o legal é porque, assim, eu fui uma pessoa que me adaptei super à plataforma online. Assim, estudo online, assistir aula online. Sei que tem gente que tem dificuldade, mas eu me adaptei muito. E isso me trazia uma liberdade importante, porque às vezes eu não conseguia sentar naquele dia e assistir aquela aula naquele horário. Mas no dia seguinte, eu sabia que eu ia ter um horáriozinho a mais e que eu conseguiria parar ali e assistir. Então, como era muito... Me faltou agora a palavra, mas muito livre, né, de você fazer essas mudanças na sua escala, te permitia se adaptar mais à rotina, né? Porque a rotina é uma coisa que flutua, não tem jeito. Às vezes um dia você se programa, no dia seguinte já caiu toda a tua programação por terra. Então, foi uma coisa também que me ajudou. É até engraçado, né, que a gente chama de rotina, mas no final, às vezes, quando tá, principalmente nessa época de pré-residência médica, não é rotina, né? É assim, é um dia de cada vez, né? Eu acho que nem essa palavra, rotina. E assim, Stephanie, você, além dessa questão do final, porque você fez 2 anos, e nesses 2 anos, de uma forma geral, porque eu sei que no final foi mais difícil para você a questão dos estágios, mas o que você fala assim, nossa, foi um grande desafio para mim, eu não conseguia, para você era ok, né? Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade de fazer tudo pelo celular ou pelo tablet, eu acho que algumas pessoas são mais, precisam imprimir, fazer as coisas mais na mão, mas o que foi um desafio para você? Falou assim, nossa, para mim o meu desafio era ginecologia, não conseguia assistir nenhuma aula de ginecologia, para mim na verdade era cirurgia, né? Na época que eu me preparei, cirurgia não descia. Então, para mim, esse era um desafio. Então, eu tinha que me esforçar muito mais para conseguir fazer as questões. Eu queria saber de você, quais foram seus desafios nesses 2 anos que a Aristo te ajudou a resolver? Olha, eu acho que cirurgia era um desafio. Clínicas. Exatamente. É muito difícil para mim ler uma descrição de um procedimento, conseguir imaginar o que eles estão fazendo. Para mim, nossa, falava o nome das cirurgias, eu ficava assim, ó, cabeça explodindo, não entendia nada. Mas fazer as questões me ajudava muito nesse sentido, porque acabava que as coisas eram meio marcadas, né? Cirurgia. Que bate especificidade. Nossa, também para quem é da medicina ter que lidar com tantos números assim é muito difícil. Deixa eu ver. Acho que uma dificuldade minha também em relação agora à plataforma era com os flashcards. Eu não era muito, assim, amiga dos flashcards, não. Eu tinha um pouquinho de dificuldade de lidar com eles. Eu preferia fazer 50 questões, 100 questões e não fazer 25 flashcards. Mas aí era uma coisa, assim, mais do meu tipo de estudo mesmo. E deixa eu ver. Eu tinha dificuldade com simulado também.
E você fala mais de dificuldade Porque em simulado é uma fazer. coisa mais. Em fazer, porque simulado é uma coisa que, assim, as questões, mal bem você faz 10 aqui, faz 10 ali, no final do dia você fez 50, né? O simulado é mais difícil porque você precisa de um tempo mais comprido para você conseguir fazer todas as questões na íntegra e meio que simular realmente, né? Como se fosse uma prova. Então, com isso eu tinha mais dificuldade de ter esse tempo, né? Mais livre disponível. Mas eu acho que, em relação a conteúdos, era basicamente isso: cirurgia e a parte de epidemia de contas. Mas você conta aí na prova ainda, mas geralmente eles davam uma facilitada nos números, pelo menos, né? Pra gente também não gastar, porque eu te entendo. E, Stephanie, muito obrigado pela sua participação. E eu queria pedir mais um favor para você. Eu queria pedir para que você deixasse um recado final para as pessoas que estão em dúvida do que fazer, ou das que estão fazendo Aristo, assim, falar o que a Stephanie deixaria de recado e de recomendação em relação a Aristo e a preparação para a residência médica. Gente, não vou nem falar que isso aqui é só porque eu tô na frente de vocês, porque quem me conhece sabe que eu já recomendei Aristo para várias pessoas que vieram me perguntar, porque realmente o método adotado pela plataforma, né, pelo grupo, é um método que, cara, tipo assim, nem se você não quiser, você não vai gravar as coisas, entendeu? Porque se você fizer direitinho ali as questões, repetidamente, cumprir com as metas que a plataforma te sugere, fazer o seu dever, basicamente, né? Você não precisa fazer muito além. Você vai acabar, nem que seja por osmose, assim, absorvendo conteúdo, sabe? E, assim, eu realmente recomendo muito, me ajudou muito na minha preparação para residência. Eu acho que realmente, se não fosse a Aristo, eu ia até ficar perdida de como estudar, né? O que cai mais, o que cai menos, como direcionar esse meu estudo. Então, realmente, assim, eu recomendo para todo mundo. E, de verdade, assim, eu sei que chega uma hora que você não tem mais gás para estudar, você não tem mais saco para ficar vendo aula, você não quer mais saber de nada, você só quer se formar e descansar, porque você está exausta, muita coisa na sua cabeça. E realmente isso acontece. Essa exaustão, ela chega e ela vai te porrar de graça, assim. Mas, assim, se tem aquele último suspirinho, aquela última força, se agarra nela e vai, sabe? Porque vale a pena. Igual eu dei meu depoimento aqui, né? Que eu abandonei o curso no final de 2023. E aí, quando eu fui fazer a última prova, eu dei aquele gás, dei tudo de mim que sobrava e deu certo. Então, de verdade, acreditem em vocês, foquem no que a plataforma pede, tentem cumprir as metas, que no final dá certo. Dá certo mesmo. Isso aí, Stephanie. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui com o Bate-Papo. Por nada. Fico muito feliz pela tua aprovação e pela tua jornada, e feliz que a Aristo esteve de forma muito direta ligada a isso. Eu quero te desejar uma boa residência também, porque agora é outra fase para você, né? Que você aproveite ao máximo sua residência de clínica médica. Vai valer muito a pena. E o método Aristo eu tenho certeza que ele te lapidou também, te preparou para você estar preparada para aguentar a residência. Então, muito obrigado mesmo, viu, Stephanie?